Hoje o assunto aqui, Projeto Timóteo, né? Vamos partilhar aqui de conteúdos e dessa metodologia que a gente preparou, pensando na questão da família, pensando nesse novo tempo que a gente vive, não só na pandemia, mas bem antes mesmo, de focar no cuidado, desenvolvimento e formação de pessoas dentro do nosso ambiente de igreja, né? Então, o Projeto Timóteo ele foi engravidado e criado lá em 2016, 2017, a ideia, né? E aí, por alguns motivos, a gente teve que deixar ele guardado na gaveta. Em 2019, a gente deu um start e aí investi bastante tempo, a gente escreveu esse projeto aqui. E desde 2020, em fevereiro, nosso primeiro treinamento, a gente começou a aplicar essa metodologia, né? A gente tem acompanhado algumas pessoas que já estão bem avançados aí nas fases, vocês vão entender aí. Então, é algo que, graças a Deus, tem funcionado, tem atendido, e todo mundo que tem esse coração que queima por pessoas, por cuidar de pessoas, a ideia é que essa ferramenta te ajude a fazer ainda melhor aquilo que você já faz, aquilo que já está no teu coração, tá bom? Então, Cristo da Família, Projeto Timóteo, relacionamento. O que isso tem a ver com a gente? Isso tem muito a ver conosco, né? Isso tem a ver com o nosso nome, né? O nome família tem a ver com relacionamento, tem a ver com andar junto, tem a ver em estar num ciclo de confiança, em saber que a gente faz parte de uma mesma casa, de uma mesma família, onde nós temos que nos relacionar uns com os outros. Isso tem tudo a ver com o Projeto Timóteo também. Isso tem a ver com os nossos valores, né? Que relacionamento está ali, tanto em pequenas famílias, no discipulado, que foi para Timóteo, na questão de participar, da participação da família como um todo na igreja, né? A gente tem isso bem forte. A questão da família não é uma igreja só de velhos, nem de só adultos, nem só de jovens, nem só de crianças. É uma igreja para a família toda. Então, talvez você perceba aí no teu culto, no dia a dia da tua igreja, que a nossa intenção, cada vez mais, é ser uma igreja que a família participe, se envolva e faça parte do que está acontecendo. Então, isso tem muito a ver com relacionamento, tem a ver com discipulado, tem a ver com o Projeto Timóteo. Relacionamento tem a ver com formação também, né? Nosso Ministério de Infantil, Adolescentes, Jovens, eles têm um foco em formação, em saber que tem algo ali que vai crescer, que vai frutificar e que vai abençoar muitas pessoas. Isso tem tudo a ver com o Projeto Timóteo também, isso tem a ver com o nosso valor, com o nosso nome. Isso também tem a ver com evangelismo, com cuidar de vida, sabendo que dali começa, às vezes, um processo de acompanhamento ou até de discipulado também. A gente vai conseguir separar isso nesses próximos slides aqui para ficar mais claro para a gente. Então, pensando como a gente entra na igreja aqui na Cristo da Família, normalmente uma das portas grandes é você entrar pelo SAL, né? Você foi convidado por alguém, você entrou no nosso âmbito, em qualquer Cristo da Família, essa ferramenta está disponível para todo mundo, então você vai ser evangelizado, e logo nesse processo você entra num processo de acompanhamento, que isso vai continuar por toda a sua trajetória aqui na igreja. Você vai ser acompanhado por alguém, ou na pequena família, ou alguém diretamente, né? E junto com isso, que nesse processo de acompanhamento, a gente vai estar incentivando as pessoas a entrarem no nosso programa de crescimento. Já está disponível já no aplicativo o primeiro módulo, que é o módulo Ser, né, em aulas gravadas, super otimizadas, né? E paralelo com isso, né, enquanto se faz o programa de crescimento, a gente abriu portas para que as pessoas também consigam entrar nesse processo de discipulado, né? E o Projeto Timóteo é a ferramenta que a gente tem trabalhado como Cristo da Família, sabendo que, por sermos uma igreja ministerial, nós temos um foco também que as pessoas atuem nos ministérios, né? Então, diferente de uma igreja plenária, que é um modelo muito comum, a ideia é que todo mundo do nosso organismo, igreja, organismo, família, esteja envolvido de alguma maneira, independente do ministério, da forma, da maneira, esteja participando daquilo que nós somos como igreja da família em algum ministério. E se especializando em cursos específicos, seja de liderança, de ministério, da parte de formação de pastores também, que está começando agora nesse próximo semestre, ou formação de governo. Tudo isso também são processos que já estão disponíveis, já acontecem, né? E se você não sabia desse todo, procure tua igreja local, teu pastor local, ele vai saber te informar como entrar e participar
de cada um desses processos aqui. E hoje, em específico, a gente vai falar do Timóteo. Então, antes de falar de discipulado, a gente, como que será família, isso não é uma definição universal, tá? Mas nós escolhemos separar o que seria acompanhamento, o que seria discipulado. Então, dentro do acompanhamento, a gente define que o acompanhamento é um processo que o membro ele vai ser acompanhado, literalmente, oficialmente, né? Por alguém que vai cuidar, atender, que vai orientá-lo, né? Num devido pastoreio mesmo, por alguém que foi designado para isso. Talvez essa pessoa é um líder de pequena família, ou um líder de ministério, ou alguma outra pessoa da igreja que está oficialmente estabelecido para acompanhar e cuidar das pessoas. Não é simplesmente alguém que você pede socorro, né? Eu estou com um problema, né? Já passamos desse tempo de viver somente na época do gabinete, mas sim de saber que é alguém que está caminhando ali perto, né? Saber que existe alguém que está por perto, que eu possa conversar, não só no momento de desespero. Também o acompanhamento inclui algumas ações intencionais, regulares, por parte de quem está acompanhando. Né? Isso está descrito depois, tem lá no curso de liderança, fala um pouco sobre acompanhamento de pequenas famílias também, explica bem certinho como acompanhar uma pessoa, não vou entrar nesses detalhes aqui. E também saber que você ajuda a pessoa no desenvolvimento espiritual, fazendo com que ela consiga ser produtiva no reino de Deus. Como isso funciona? Acompanhamento. Existe uma formalização, acontece um mapeamento ali, e aí desenvolve um relacionamento, sabendo que nesse processo a pessoa vai vivendo ali um tempo de cura, de libertação, não só dentro do acompanhamento, mas em todo o processo que está vivendo dentro da igreja, né, em um ambiente onde ele pode ser orientado, direcionado, que ele seja incentivado a ter uma vida devocional, sabendo também que o atendimento emergencial, né, de desespero ou de problema ou de crise está incluído nisso também. Normalmente a pessoa que te acompanha é aquela primeira ao qual você corre quando tem alguma crise, alguma dificuldade, e também quem às vezes te chama para assim, olha, entra numa formação, você precisa de um discipulado, você precisa de um curso específico, se desenvolver ministerialmente melhor no que você faz, ou algum encaminhamento especializado, às vezes é para um profissional da área da saúde ou de qualquer outra área que talvez a pessoa que acompanha perceba que seja necessário. Então, isso tudo faz parte do acompanhamento. Então, já não é mais simplesmente aquele encontro, a pequena família que você só ouve alguém pregar e não tem uma relação pessoal. A gente aprofundou e aumentou esse desafio de acompanhamento para que ninguém passe desapercebido dentro da nossa família, dentro da nossa igreja, dentro do nosso âmbito familiar, que é o que nós queremos ser como igreja, né? E pensando nesses níveis de acompanhamento, ele acontece como, né? Então, tem a diretoria pastoral, que hoje quem está cuidando é o pastor Paulo Friso, né? Eu ajudo ele como auxiliar nessa área também, que tem a obrigação de organizar e de fazer que aconteça um acompanhamento para todos os pastores, principais esposas, né? E para que isso depois desça para os líderes de governos de cada localidade e que isso também chegue em cada membro e participante de PF, da maneira como cada igreja vai estar organizada ali, né? E aí a gente entra no nosso tema. Então, o que eu falei antes, acompanhamento, e agora discipulado. Então, o discipulado, de uma maneira geral, a gente acredita que foi a maneira pela qual Jesus Cristo escolheu formar os seus discípulos, né? Ele não foi simplesmente uma escola ou uma faculdade, ele escolheu uma maneira pessoal, né, de lidar e de formar através da caminhada, né? É um método que ele usou para implantar o seu reino aqui na Terra e permitir que aqueles homens que se tornassem representantes do seu reino, de Jesus, aqui no mundo, né? Então, desde o começo ele falou que as pessoas fariam obras maiores do que as dele, né? No caso, ele já estava falando que eles iam continuar aquilo que Jesus começou aqui nessa terra, e isso aconteceu por meio do discipulado. Em outras palavras, o discipulado é a prática de passar os ensinamentos de Jesus a um cristão, não somente pela pregação da palavra, mas pela maneira de viver, pelo testemunho exemplar, viabilizado pela proximidade e convívio
regular. Eu amo esse texto aqui que a gente colocou aqui nessa apresentação, porque eu acho que ele é muito prático. Discipulado é isso. Ele tem a ver com o relacionamento, com o caminhar junto, com passar os ensinamentos não somente no apostila, mas no convívio. Né? O que acontece com uma pessoa se ela passar uma semana na sua casa, dentro do seu convívio familiar? O que ele vai aprender? Vai aprender só discórdia, gritaria, só mentira, engano? Ou o que ele vai aprender na tua casa? Será que ele vai aprender sobre hospitalidade? Ele vai aprender sobre respeito? Ele vai aprender sobre como ser um bom homem, uma boa mulher? Vai aprender como cuidar de filhos se ele estiver vendo você fazer? O discipulado tem a ver com isso, né? O curso é mais fácil, porque a gente consegue... por exemplo, vocês não estão vendo a minha casa, vocês não estão vendo o meu convívio, então é muito fácil eu falar de alguma maneira que talvez até os convença, mas o que acontece se você vir caminhar comigo dentro do meu ambiente, participando da minha vida? Foi isso que Jesus fez, e esse é o desafio para nós, quando ele falou assim, ide fazer discípulos. Ele não falou ide simplesmente e passar conteúdos, não, ide e ande com as pessoas de uma maneira prática, compartilhe ensinamentos, né? E sabendo que a pregação faz parte disso, mas é a maneira de viver, o testemunho, né, que viabiliza esse ensinamento. Helder, mas eu não sou uma pessoa perfeita, eu não tenho um lar perfeito. Nenhum de nós somos, queridos. Todos estamos no processo, né? E Jesus sabia disso. Então, ele confiou isso a nós, sabendo que nesse processo também a gente seria aperfeiçoado. A gente vai falar um pouco disso, como o discipulado acontece com uma via de mão dupla, né? Então, pensando nessa via de mão dupla, é perceber que ele sempre acontece em dois sentidos. O discipulado é um ato de seguir a Jesus, né? Aqui em Lucas 14 tem aquele texto, né, que fala do preço do discipulado, né? Aquele que quer seguir a Jesus tem que carregar a sua cruz, né? E também saber que o outro sentido é saber que o discipulado é um ato de ajudar os outros a seguirem a Jesus também. Mas, o discipulado não é um ato das pessoas me seguirem, não. É um ato das pessoas seguirem a Jesus. Logicamente que, como Paulo mesmo falou, sejam meus imitadores como eu sou de Cristo, naquilo que eu sou imitador de Cristo, me sigam. Né? Paulo estava falando assim, não que ele era a pessoa a qual todo mundo tinha que seguir os passos iguais de Paulo, não, mas eu quero que a minha vida leve as pessoas a seguirem a Jesus. Era isso que Paulo estava querendo. Então, olha para mim, porque eu também estou seguindo a Jesus. Eu estou caminhando. Quando a gente entra no processo de discipulado, é saber que nós estamos vivendo um discipulado com Jesus, estamos ajudando as pessoas a entrarem nesse mesmo discipulado com Jesus também. É uma caminhada que a gente vai andando lado a lado, sabendo que os dois estão sendo aperfeiçoados e talvez por algum motivo, por um tempo de experiência, de amadurecimento, a gente está numa situação que a gente consegue ajudar essa pessoa a caminhar ali com Jesus também, oferecendo a nossa vida, inclusive às vezes as nossas falhas. Porque as pessoas aprendem com isso também, né? Se a gente humildemente saber lidar com isso, a gente consegue colocar isso à disposição das pessoas de uma maneira que elas conseguem também aprenderem ali e falar assim, olha, realmente, dentro da nossa humanidade, existe um caminho, uma maneira de seguir a Cristo. Esse que é o discipulado que eu falei de andar em dois sentidos, né? A característica do discipulador. Estou falando com os discipuladores aqui nessa manhã. Então, é uma pessoa... Helder, o discipulador tem que ser um pastor de ofício? Não. O discipulador tem que ser uma pessoa com 30 anos, tem um tempo certo de tempo de igreja, de ministério mínimo para dar discipulado? Não. Né? É interessante porque a questão do ofício do dom pastoral, a gente fala isso na apostila do projeto Timóteo, são coisas distintas. Os dons foram distribuídos para a igreja, né? Se vê em Efésios 4 lá, todos os dons foram distribuídos para o corpo, para a edificação do corpo. Se você faz parte do corpo de Cristo, você recebeu um dom do Espírito para você compartilhar, abençoar e edificar o corpo. E muitos receberam o dom de pastorear, mesmo que não tenham um ofício de pastor, não tenham não só o título, mas a responsabilidade de pastor. Então aqui, eu não estou vendo todos vocês aqui, porque eu estou com a tela aberta, mas eu sei que tem alguns pastores aqui participando também, né? Como eu. Então, no caso, eu tenho um ofício de pastor também, mas antes de ter o ofício, eu já exerci o dom pastoral.
E isso é algo que as pessoas, independente de serem ou não serem, terem o ofício pastoral, tem o dom. Muita gente que está na tua localidade, inclusive, você percebe que você tem esse dom pastoral também, mesmo que você não chegue a ter o ofício, nem precise ter, porque você tem uma outra responsabilidade, uma outra caminhada, mas esse carinho, esse amor pelas pessoas está dentro de você. Então, o que precisa ter dentro de nós para ser um discipulador? Amar as pessoas. Ah, Helder, é muito simples isso. Não é simples. Não é simples. Porque dentro do coração do homem nós temos uma tendência a amar muito mais as coisas do que as pessoas. Amar muito mais o que nós temos do que o que nós somos. Amar muito mais os nossos bens do que aquilo, do que as pessoas às quais os nossos bens precisam servi-las. E isso é algo que é inerente ao coração daquele que escolhe amar as pessoas. Quando Jesus fala para Pedro lá no final, depois que Jesus ressuscitou, depois que Pedro negou a Jesus, e tem toda aquela história que você sabe, né, que é, vamos dizer assim, depois da pior fase de Pedro, Jesus vem e ele faz uma pergunta: você me ama? Então, já que você me ama, você vai fazer aquilo que é importante para mim, você vai cuidar das minhas ovelhas. Você vai cuidar daquilo que é meu, que me pertence. Eu vou te dar um legado, uma história, Pedro. Você vai amar as pessoas. Você vai cuidar das pessoas. E ser discipulador é saber que você está escolhendo um caminho de amar as pessoas. E quem ama, gente, se envolve. Quem se envolve, sofre. E não adianta. E é um ciclo. Sofre, quem se envolve se alegra, e quem se envolve. O envolvimento é algo que envolve. O amor pelas pessoas envolve muita coisa. Né? E escolher amar as pessoas é escolher o caminho de Jesus. É escolher o caminho que ele deu para nós, que somos seus discípulos, para ensinarmos as pessoas a serem discípulas deles também. E através do seu amor pelas pessoas, as pessoas vão aprender a amar o próximo. Há uma responsabilidade muito grande nisso. Uma vida consagrada a Deus, uma vida separada a Deus, isso aqui é básico, né? Vida de santidade, de caminhada com Cristo, não é uma vida de perfeição, é uma vida de arrependimento, de você estar dentro do processo, né? Uma vida que você consagra a Cristo, que você escolhe não viver para si mesmo mais, né? Não tem como não ser assim, porque o convite do discipulado é para uma vida de renúncia, de abnegação, né? Uma vida de consagração. Então, o mínimo que nós temos que ter na nossa vida é escolher ter essa vida consagrada. Uma vida de oração. Sem oração a gente não vai para lugar nenhum. Sem oração a gente não aguenta. A gente não aguenta o tranco. Não é porque não é uma medida que assim, vamos contar, quer ser discipulador, você ora quantas horas por dia? Não. É uma vida de oração. Porque se a gente não tem uma vida de oração, vai passar poucos meses e você vai desistir de tudo, de todos, porque a gente não dá conta. A gente precisa do nosso tempo no monte, nosso tempo ali com Cristo, ali, só nós e Ele, para que a gente seja revestido de compaixão, de amor e do caráter e da vida dele na nossa vida. Ser conhecedor da palavra. Helder, eu tenho que ter seminário de teologia? Não. É muito bom fazer, te recomendo. Mas não é isso. É ser alguém que ame a palavra. Gente, amor é um negócio contagiante. Você está com alguém que ama alguma coisa, alguém que ama jogo, você fica o tempo todo, ou você cria raiva, ou você se contagia com aquilo ali. Alguém que ama qualquer outra coisa. Se você ama a palavra de Deus, naturalmente, talvez a pessoa que ande com você vai amar a palavra de Deus também. Então é importante que você seja alguém que seja mergulhado, que viva e que conheça a palavra de Deus. Alguém disponível. Disponível não quer dizer que não faz nada, muito pelo contrário. Jesus nunca chamou ninguém que não está fazendo nada, viu? Todas as pessoas todos os discípulos estavam fazendo algo no caminho. Todos tinham uma função, algo no caminho. Só que existe a questão de um coração disponível. Em saber que eu separei tempo da minha vida para aquilo. Talvez eu não tenha muito tempo, mas é aquilo que eu tenho, eu estou disponível para oferecer, para poder andar e caminhar com alguém. Né? E não é simplesmente só, às vezes, aquele horário, 1 hora e meia da semana. Às vezes vai te pedir um pouco mais, alguns momentos, porque você escolher discipular e andar com alguém é você saber que você vai ter que ter uma maneira de estar disponível para ajudá-la, para caminhar com essa pessoa também. E ser alguém confiável. 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 Confiável, às vezes, a gente confunde em ser alguém bonzinho, alguém que
que não confronta, não é nada disso. Muito pelo contrário. Muitas vezes até o confronto vai ser algo que vai afastar ou aproximar algumas pessoas, mas ser alguém que realmente você possa partilhar o coração, a vida e saber que aquilo vai estar ali dentro, né, daquele ciclo e daquele círculo, né? Então é importante sermos pessoas que inspirem confiança, né, como discipuladores. Como que deve ser esse discipulado? O discipulado, como eu falei no começo, é um relacionamento pessoal, contínuo, intencional, no qual uma pessoa é atraída a Cristo e se desenvolve até alcançar o nível de cristão maduro, reprodutivo, fiel à sua identidade e propósito de vida. Essa frase tem muitas coisas importantes, não vou ficar preso nela, mas assim, perceber que o relacionamento está ligado a algo contínuo. Se você escolhe discipular alguém, saber que é um relacionamento que vai acontecer frequentemente e de uma maneira intencional. Não é simplesmente a gente bater um papo sobre o Big Brother ou bater um papo sobre outra coisa. É eu saber que naquele papo existe uma intenção em partilhar algo que é mais do que meu, do Elder, algo de Cristo. Existe uma intenção em partilhar algo de Jesus para aquela pessoa. Por isso que o discipulado ele não é só uma amizade, porque a amizade às vezes não tem essa intenção. O discipulado tem essa intenção. Por mais que às vezes não é aquela, você não vai estar dando um curso, mas você está partilhando intencionalmente algum conteúdo, alguma coisa, para que a pessoa se perceba atraída a quem? A Cristo, né? E se apaixone por Cristo, se perceba amada por Cristo, e se encontre em Cristo, e de uma maneira consiga viver, amadurecer e ser reprodutivo, e encontrar fidelidade na identidade dela, e o propósito de vida que ela tem em Jesus. A gente vai falar um pouco mais disso mais pra frente. E o discipulado deve ser algo integral, que abrange todas as áreas da vida. Elder, mas discipulado não é só falar da Bíblia, não há... Olha, a gente partilha da Bíblia, mas isso abrange toda a vida. Eu não sei se você consegue imaginar Jesus conversando com os discípulos simplesmente somente sobre os textos da Torá ou dos profetas. Eu tenho certeza que Jesus bateu um papo gigante com Pedro sobre a sua sogra, né? Falou assim, nossa, meu, como que é? E aí, como que é essa relação aí e tal? Ele conhecia a vida de com quem ele andava. Ele não partilhava só dos assuntos espirituais ou só dos assuntos pessoais ou só emocionais. Ele falava de tudo. Ele conhecia o coração, a alma. E não é que a gente vai saber de tudo da pessoa, de maneira alguma. É saber quem está ali disposto sim, ajudar espiritualmente, emocionalmente e pessoalmente essa pessoa, né? E se a gente virar uma coisa só, vira um problema, né? Se a gente vira alguém só espiritual, normalmente a tendência é a gente virar um guru e a pessoa vai começar a pesquisar coisas, né? Insights e coisas, revelações que a gente possa trazer para essa vida, porque ela vê em nós uma entidade espiritual e não é isso. Né? E também não é só emocional, porque senão vai acabar virando uma terapia, não um discipulado. Terapia é muito importante mesmo, né? Você passar por um processo. Eu tenho um processo de acompanhamento com um psicólogo, é maravilhoso por diversas questões aí, tem me ajudado demais. Eu recomendo isso para todo mundo, na verdade. Só que o discipulado não se restringe a isso, sabendo que muitas vezes tem momentos que Oi, a gente vai pai. partilhar sobre isso. E também é algo pessoal, mas não só pessoal, né? Então, Pera aí, Vipato, só um saber momento. separar isso. Deixa eu só fechar um microfone aqui. Pronto, obrigado. Segue. Então, dentro disso que a gente falou sobre discipulado, agora o que é o projeto Timóteo? O que isso tem a ver com essa metodologia que a gente preparou para falar com vocês aqui? O projeto Timóteo, ele é uma metodologia de aplicação do discipulado. Tudo que a gente falou anteriormente sobre relacionamento, sobre andar junto, sobre todos aqueles conceitos que a gente falou agora há pouco, o projeto Timóteo ele inclui tudo isso em uma metodologia, ao qual vai ajudar as pessoas a conseguir aplicar isso de uma maneira mais saudável e mais fácil. Helder, eu nunca fui discipulado, eu consigo discipular? Com certeza. É só você ver no teu coração se você está dentro daquelas características ali que eu falei anteriormente e saber que você tem um material que vai estar mastigadinho para você conseguir aplicar e utilizar isso com as pessoas às quais você vai discipular. O Timóteo ele é um ciclo, sim,
A gente fez ele com o início, o meio e o fim, sabendo que ele é um processo de compromisso ali, que você vai ter com aquela pessoa individualmente, né, sabendo que tem um compromisso de formação com aquela pessoa. Lógico, Helder, mas tem um fim, o discipulado acaba. O projeto Timóteo, ele acaba, mas o discipulado não. Lembra que o discipulado é um relacionamento? Então, o Timóteo é a metodologia. Ela tem um início, meio e fim. O discipulado, ele é um relacionamento. Acaba o Timóteo, acaba isso, talvez vira uma relação para o resto da vida. Talvez você acompanhe essa pessoa para o resto da vida. Né? Mas é saber que aquele ciclo ali terminou e talvez seja um ciclo de outras coisas, de coisas novas, de um amadurecimento ainda maior, né? Enfim, talvez de outras ferramentas, de outros cursos, mas a questão é que essa metodologia precisava ter um início, meio e fim. Ela é baseada em encontros intencionais com objetivos bem definidos. Vocês vão ver isso. Por que essa palavra encontros? Porque não é uma aula. Hoje, a gente está dando uma aula, é um treinamento. O projeto Timóteo, os encontros não são aulas, são encontros. No encontro você bate papo, você conversa, você ouve tanto quanto fala, né? E a ideia é essa também. Então, por isso que vocês vão ver no material do Timóteo, a descrição do encontro ele é curto, porque você consegue estudar, entender, e no bate-papo com a pessoa, você consegue aplicar isso de uma maneira prática, rápida, inclusive, e todo o restante do tempo é um partilhar, um conversar e saber que a edificação também passa por isso, né? Então, é uma conversa. Então, é algo que a gente precisa até evoluir, sair do pedestal, às vezes, só de liderança e vir, assim, no 1-a-1, né, tete a tete, ali, sabendo que é uma conversa, é um encontro. E isso faz tudo ficar muito mais leve, né? Bem mais leve. Por que Timóteo? Por que esse nome? Né? A gente fez isso aqui baseado, logicamente, na relação entre Paulo e Timóteo. Quem era Timóteo? Timóteo foi um jovem, né, que é muito interessante como na carta de Timóteo fica muito evidenciado como Paulo fala assim, olha, você foi ensinado, né, edificado na vida cristã pela sua mãe e pela sua avó. Né? Eu acho muito interessante. Paulo podia pegar toda a honra para a vida dele, né? Não, porque eu que fiz tudo, porque eu que construí tudo, porque foi eu. Né? Paulo sabia que ele tinha sim uma importância na vida de Timóteo, mas você reconhecer que aquela pessoa está vindo de um processo, de um ciclo, e talvez que não começou nada somente conosco, que vamos começar a dar o Timóteo para essa pessoa. Né? Ela tem uma história. Né? Timóteo tinha uma história, né? E o chamado dele começou dos ensinamentos que ele teve dentro de casa. Né? Alguns têm esse privilégio de aprender o evangelho e ser edificado dentro do ambiente familiar, e outros, como eu não tive esse privilégio, mas outros, como eu, a gente tem o privilégio de aprender isso dentro do ambiente família e igreja, onde a gente é edificado ali. Né? E isso é muito especial, e por mais que a gente seja discipulado por uma outra pessoa mais para frente, né, a gente teve um começo, e reconhecer isso faz com que a caminhada de discipulado seja muito mais humilde, né? Sabendo que ela veio de uma história. Né? Paulo chamou Timóteo para uma relação de discipulado depois desse processo que ele teve dentro da sua família e depois uma responsabilidade de liderança. Né? As cartas de Paulo a Timóteo têm um exemplo maravilhoso de formação de liderança e também, o que tem muito a ver com a nossa igreja, de gerações andando juntas. Né? Timóteo, né, tem-se uma ideia que ele tinha ali, talvez, na média de 16 anos, né, não tenho uma certeza da idade dele, mas era um menino novo, e Paulo tinha uma idade mais avançada, então eram gerações caminhando juntos. Isso é possível? Isso é possível. Eu posso discipular alguém mais novo? Posso. Posso discipular alguém mais velho? Pode. Né? Porque é uma questão de caminhar com diferentes gerações, sabendo que com aquela pessoa tem algo a aprender, e ela está compartilhando algo importante para o meu coração, para a minha vida, para a minha formação. A gente aprende com Paulo que a essência da liderança pastoral ela é totalmente relacional, da mesma forma como o discipulado também é. É lindo ver a diferença das cartas de Timóteo e de Tito para as cartas direcionadas às igrejas. Né? A relação de Timóteo e Tito, que Paulo tem com eles, é pessoal. Ele escreve para eles, de uma maneira importando-se com o coração deles.
né, com caminhada, e dá perceber que Paulo tinha uma intimidade com eles. Não se sabe o tempo que andaram juntos, quantidade, todas as histórias, mas existe um vínculo ali. Tanto que ele começa uma das cartas falando assim, meu verdadeiro filho, né, e virou algo muito, muito forte, né, da relação dos dois, mas é interessante que esse vínculo pastoral é algo totalmente relacional, né, e o discipulado também faz parte desse relacionamento. O para Timóteo faz parte desse mesmo princípio, de um discipulador ensinando seu discípulo a ensinar homens capazes de ensinar a outros também, desafiando gerações a andarem juntas na edificação do reino. Tem o objetivo de conduzir a pessoa a ser um discípulo maduro, reprodutivo e fiel à sua identidade e propósito de vida, oferece um caminho de renúncia, abnegação, que abre espaço para nascer um caráter forjado na pessoa de Cristo, e forma um caráter de cristãos saudáveis e consistentes, aptos para o trabalho ministerial. A ideia é trabalhar, fornecer, amadurecer as pessoas nesse processo para que elas consigam exercer melhor ainda aquilo que elas fazem ministerialmente e vocacionalmente. Os resultados esperados: contribuir para a formação de liderança dentro do nosso ambiente de igreja, sabendo que a gente pode formar pessoas. É fácil quando o povo chega pronto, né? Mas o discipulado proporciona que as pessoas sejam formadas dentro do nosso ambiente, né? Incentivar e promover alianças entre as gerações, né? Isso é muito especial. E proporcionar um discipulado saudável, focado na formação da pessoa de Cristo e na vida do discípulo. A quem se aplica isso? A gente falou do discipulador. Agora vamos falar de quem vai caminhar como discípulo nesse caminho, né? Então, cristãos com um coração ensinável que buscam exercitar uma fé sincera, de boa consciência. Isso está escrito também nas cartas de Paulo. Pessoas que serão dispostas a ser conduzidas a um processo de renúncia e abnegação, abrindo espaço para o nascimento de um caráter forjado na pessoa de Cristo, assumindo o ônus e o bônus do resultado que o projeto pode aferir à sua vida pessoal e ministerial. Isso é muito legal e muito importante, porque reconhecer que o ônus e o bônus do que acontece, do resultado desse processo, né, se deu certo, se deu errado, do discípulo. Isso traz tanto uma tranquilidade de saber que muitas vezes a pessoa que larga o processo no meio do caminho, uma boa parte das vezes a culpa não é nossa, às vezes mas às vezes não também, né? E sabendo que isso, a pessoa tem essa escolha. Jesus também fez isso em João 6. Ele falou assim, olha, quando muitos discípulos foram embora, que ele deu uma pregação mais dura, e aí ele perguntou para os 12, vocês também não querem ir também, né? E Pedro falou aquela frase famosa, mas Senhor, para quem iremos nós? Só o Senhor tem as palavras de vida eterna. As pessoas que escolhem caminhar um discipulado com Jesus, eles escolhem assumir o ônus e o bônus disso, né? E também saber que se deu muito certo, é resultado do empenho e da renúncia e da ousadia, da confiança em dar passos firmes do discípulo. É ele que tem esse bônus, daquilo que ele cresceu, amadureceu, sabendo que a gente teve o privilégio de participar desse processo, mas não que nós somos dignos da honra disso, mas nós temos o privilégio de ver de pertinho o caráter de Cristo ser formado na vida de quem a gente está caminhando junto. Como isso funciona? Já falei um pouco disso no começo, são encontros intencionais, né? Cada encontro trabalha um tema e tem uma estrutura básica, né? De objetivo, perguntas, ministração e prática. E a gente dividiu eles em 3 fases. As fases são identidade, renúncia e propósito. Então, isso acontece como? Todo o processo do Timóteo é mais ou menos 1 ano e meio. Nossa, Helder, eu vou caminhar com uma pessoa 1 ano e meio? Pois é. Esse é o desafio. Por isso que eu falei, tem um começo, um meio e um fim, né? Então, é um tempo grande, mas é um tempo de formação mesmo. E nesse processo estão incluídos 30 encontros, divididos em 3 fases, que eu falei, que começam em semanal, depois quinzenal, depois mensal. Por que isso, Helder? O semanal cria um vínculo, uma regularidade, uma frequência, algo que é muito importante para o começo. Então, a primeira fase, que é a identidade, são 4 meses que você encontra a pessoa semanalmente, né? E aí, depois que você já tem esse vínculo, trabalha essa questão de identidade de Jesus toda, e aí aumenta para quinzenal, para quê?
porque o processo 2 de renúncia é um processo já de mais confronto, né, de coisas que a pessoa tem que deixar para trás. A gente vai falar um pouquinho, vou explicar um pouquinho depois aqui, mas é algo que vai deixar um tempo para a pessoa digerir, né? E depois o último, que é o de propósitos, que a gente coloca mensal. Por quê? Porque esse espaçamento, ele contribui também para que o vínculo que começou no começo não gere uma dependência, né? E também gere uma interdependência, né? Porque o Evangelho apresenta isso, não é nem a dependência nem a independência. É uma interdependência que o Evangelho traz para que a gente dependa uns dos outros. Isso é o princípio do corpo, né? E sabendo que esse espaçamento vai ajudar para que a pessoa também consiga se desenvolver sozinha e crescer e tomar suas próprias decisões. Isso faz parte até de como a gente consegue aferir um bom resultado de discipulado ou não. Vou falar isso mais para frente. E a sugestão é que o encontro seja de mais ou menos 1h30. Ela tem que ser isso. Às vezes é menos, às vezes é mais. Né? E a questão é saber que aquele encontro, que é uma página pequena, ele vai acontecer num tempo maior, sabendo que eu preciso ter tempo de conversar e de ouvir, né, para que isso vire um encontro, não somente uma aula, que daria para fazer em 20, 30 minutos tranquilamente, mas a gente não quer perder essa característica do encontro. Fase 1, identidade. Então, aqui está descrito cada um dos encontros, né? Então, nessa parte da identidade, o objetivo é levar o discípulo a se identificar com Cristo e com a sua identidade de Cristo revelada na sua vida. Então, é natural que no começo a pessoa se encante com a sua caminhada cristã, com a pessoa, né? Então, aqui eu estou vendo o nome da Rita. Então, é natural que a pessoa que está fazendo o discipulado com a Rita talvez queira ser parecida com a Rita. Porque você, nossa, meu Deus, que especial. E esse começo, ele vai caminhando de uma maneira natural para que a pessoa que vai estar passando esse processo se encante e se identifique com a identidade de Jesus. Então, já começa meio que trazendo para você e levando para Jesus, para que todo o processo a pessoa seja apegada mais à identidade de Jesus do que a nossa, sabendo também que a gente está no nosso mesmo processo de discipulado com Cristo, né? E aí, então aqui tá mostrando semanal, 4 meses, todos os encontros aqui, eu poderia falar um pouquinho de cada um, mas acho que vai tomar muito tempo. Eu quero avançar para a gente ir para a parte prática. Então aqui são 14 encontros, né? E eles eles são bem práticos. Nossa, dá vontade de falar de cada um. Mas é bem gostoso como eles vão forjando de pouco em pouco um pouco sobre a identidade na vida da pessoa que a gente está caminhando. Renúncia, a segunda fase. O propósito dessa fase é que a pessoa, a gente consiga esclarecer para ela o preço do discipulado. E o preço não tem a ver com nada financeiro, tem a ver simplesmente com aquilo que eu tenho que deixar para trás, com o que vai me custar, né? Com a coisa que a gente compra nessa vida, financeiramente falando, a gente deixa para trás um recurso pessoal para que a gente adquira alguma coisa. A gente vai no mercado, né? Hoje em dia não dá para fazer quase nada tá muito caro o mercado, né? Então você tem que deixar muito dinheiro ali para trazer algum recurso para dentro de casa. E a questão do discipulado é saber que eu vou deixando coisas de mim, eu vou largando coisas do meu caráter, do meu velho homem, para que eu consiga trazer para dentro de mim mais do caráter de Cristo, mais da vida de Cristo, mais me preparando para assumir os desafios e propósitos de Cristo para a minha vida. São 4 meses e esses já são quinzenais, né? Então, aqui também, cada um desses encontros estão bem detalhadinhos, né? Alguns eles são baseados também em textos de livros, que a gente já tem resumos para todos eles, para que todo mundo que pegue esse texto consiga ou ler o livro todo, ou pelo menos ler o resumo, que está bem fácil mesmo, para que seja um tempo bem profundo, né, de reflexão e de decisões, né? Essa fase de renúncia, pessoalmente falando, normalmente é uma fase que algumas pessoas abandonam o processo. E é natural isso acontecer, e eu quero te preparar para isso, porque isso não tem a ver conosco, isso tem a ver porque o evangelho é um caminho estreito,
não é só uma porta estreita, é um caminho, né? E o caminho estreito, ele vai nos moldando a alguém, né? A Bíblia fala que o caminho se chama Cristo. Então, a gente pensa que e ele é a porta, né? A porta, a gente pensa que é uma coisa quadrada, né? Que qualquer um passa. Não, a porta é uma pessoa, o caminho é uma pessoa, ele tem o desenho de uma pessoa. Então, conforme a gente vai caminhando esse caminho com Jesus, a gente vai deixando coisas para trás para que a gente vai se moldando a essa pessoa que é o caminho, né? Que é a verdade, que é a vida, que é Cristo. E essa parte da renúncia tem a ver com isso, as coisas que eu tenho que deixar para trás para conseguir me parecer mais com esse Jesus que a gente quer tanto ser moldado na imagem e semelhança dele. E a última fase, que é propósito, tem o desafio de inspirar o discípulo a descobrir em Deus o seu propósito de vida e encorajá-lo a fazer parte da história que Deus está escrevendo por meio de nós, por meio da sua igreja. Né? E é interessante, porque essa palavra inspirar tem muito a ver. Propósito de vida é algo que eu não posso virar e falar aqui, barrista, o seu propósito de vida é tal, né? Fulano, o seu propósito de vida é tal. Isso é um pouco perigoso. Talvez Deus revele algumas coisas específicas para algumas pessoas. Eu creio muito nisso, muito, 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 muito mesmo. Né? Já vivi isso, vivo isso. Mas a questão é porque a gente tem que buscar o nosso propósito de vida em Deus. E o papel do discipulador é inspirar essa pessoa a descobrir isso. E esses encontros, eles têm esse desafio de inspiração e falar assim, olha, você, dentro dessas partes aqui, você precisa perceber a tua vocação, o teu chamado, para que lá na frente você tenha a condição de deixar um legado, né, de servo, né, seguindo o seu propósito, ao qual foi definido desde a criação do mundo, né, e que está escrito para mim e para a sua vida, para experimentar a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Então, é nisso que se resume o final do Timóteo aqui no Propósitos, porque eu quero fazer um encontro prático com vocês aqui, para que seja algo não somente teórico, né, mas para que vocês vejam como que funciona no dia a dia aí um encontro. Então, eu fiz esse encontro com a Abigail aqui, ó, em Embaraços, que tem o objetivo, toda a administração, algumas perguntas, e tem uma parte prática ainda, né? E uma indicação de leitura, que toda fase tem uma indicação de leitura de um livro que a gente fala que é um livro auxiliar, né? Que a gente sugere para cada fase do Timóteo. Então, pensando na dinâmica, estamos indo para o final, tá, gente? Pensando na dinâmica, a ideia do encontro é não dar todas as respostas, mas ajudar o discípulo a encontrar essas respostas em Jesus, tentando abrir os olhos para aquilo que ele ainda não estava enxergando, seja através do texto ou através mesmo de algo que está compartilhando mesmo. Por isso que a gente fala de perguntas, né? Quando a gente simplesmente traz com conteúdo, a gente vem com todas as respostas. E as perguntas, se a gente tivesse mais tempo, acho que a gente podia perguntar mais. A ideia é que melhor ainda é quando a pessoa consegue descobrir as próprias perguntas vendo sozinha no texto. Né? E quanto mais isso vai acontecendo, é legal que em cada fase você percebe que a pessoa que está caminhando com você, ela começa a perceber tudo antes de você falar. Né? E isso é muito legal. Né? Isso é algo bom, não tem a ver com tipo, meu Deus, eu fiz errado, perguntei errado. Não, isso é bom. Isso tem a ver com que a pessoa está entrando no assunto e se ela respondeu, mais do que ela te ouviu falar, vai ficar guardado aquilo no coração, né? Por isso que essa é a ideia do discipular, do perguntar. Discipule as pessoas ensinando ele a discipular também. Ser claro nas intenções, sabendo que o teu processo de discipulado com alguém vai ajudar essa pessoa a também ter processo de discipulado com outras pessoas. Então, faça isso de uma maneira instrutiva. Jesus fez isso, Paulo fez isso. Né? E quando ele falou para Timóteo, ensine homens capazes de ensinar a outros, ele fez algo para que seja algo instrutivo, para que os outros, ele foi de 4 gerações ali, Paulo, Timóteo, ensine homens capazes e os outros que eles iam ensinar. Então, saber que aquilo que vai ser partilhado pode passar para muitas e muitas pessoas, e muitas gerações, inclusive. Não é uma proposta de aulas, nem de curso, são encontros intencionais que é uma metodologia que vai ajudar a gente a ter um bom resultado. Dicas, parcerias, isso é muito legal. A gente não tem que ter todas as respostas. Tenha pessoas que você possa pedir ajuda, às vezes algum pastor, um amigo, às vezes até um profissional,
Talvez tenha algum assunto que você vai entrar com a pessoa que está acompanhando, discipulando, que ela precisa ser encaminhada por algum profissional mesmo, um psicólogo ou algum outro profissional, né? Não tenha receio de pedir ajuda e de indicar parcerias. Olha, eu acho que nessa área você precisava encontrar alguém que te ajudasse profissionalmente nisso, emocionalmente naquilo, espiritualmente naquilo, né? E saber que você pode contar com pessoas. Ser um discipulador não é saber tudo, é saber que a gente pode contar com o corpo de Cristo, né? Seja firme na sua identidade, sincero, vulnerável e humano. Discipulado é uma relação que não dá para ser eu querer ser um mito ou o cara perfeito. Não dá. Tem um livro que eu gosto muito, tá aqui. Ele chama O Curador Ferido. E ele fala da questão de como Jesus ofereceu as suas próprias feridas para curar as pessoas, de como a gente tem que aprender a lidar com isso de uma maneira saudável também. Então, sinceridade, vulnerabilidade, tudo isso faz parte de uma relação de discipulado, lógico, de uma maneira, vamos dizer assim, tem que saber o equilíbrio disso, né? A nossa sugestão é não misturar gêneros nessa relação. Por quê? Porque é muito fácil misturar sentimentos. Então, eu dei o exemplo aqui, conversando com a Abigail, né? Obrigado, Abigail, pela coragem. Desculpa qualquer coisa. Mas, Mas mas a ideia é fazerem homens com homens, mulheres com mulheres, simplesmente porque 1 ano e meio encontrando semanalmente, quinzenalmente, é muito possível que algum dos lados possa confundir algum sentimento. Então, a ideia é separar homens e mulheres por esse motivo mesmo. E no material tem um princípio de confronto e conforto muito legal, que fala como que você lida com isso, em confrontar e também trazer o conforto do evangelho, sem deixar de confrontar, né? E também não abusar da autoridade, porque muitas vezes a gente acha que por estar discipulando ou estar com um título, a gente pode abusar daquilo que a gente tem, né? E não, nós estamos cuidando de algo que não é nosso, né? Por isso o princípio da mordomia, né? Como dica aqui também. Indicadores de saúde do discipulado. Quando você percebe que a pessoa que você discipula está discipulando outras pessoas, quando você percebe que ela aumentou a produtividade ministerial dela, desculpa, quando ela tem um relacionamento pessoal com Cristo, com a sua palavra, quando ela começa a ter um tempo de oração, meditação sozinha, né? Não que a gente tem que ficar mensurando isso, mas isso você reconhece, percebe, né? Então, quando isso está acontecendo, isso é um sinal muito saudável de saúde no discipulado. Quando a pessoa que está discipulado, está dando discipulado, toma suas decisões sem precisar ter uma relação direta com Jesus, sem precisar de tanto conselho, de tanta ajuda. No começo precisa, mas depois não precisa mais. E é boa essa dependência. E quando a pessoa demonstra que está com equilíbrio espiritual e emocional, tanto espiritual, emocional e pessoal na sua vida, né? Implantação do projeto, isso que a gente está fazendo faz parte de uma implantação, o treinamento do Timóteo, a gente sabe que a gente está treinando vocês para vocês discipulem pessoas, a gente sabe que nem todo mundo vai discipular, e nem todo mundo que você discipular vai discipular outras pessoas, mas a gente crê nesse movimento orgânico, né, do discipulado. Controle de certificados. Então, o que acontece? A gente tem um folder, né, do Timóteo, que a gente envia para todo mundo. Isso está no aplicativo que eu vou falar. A gente tem um questionário de feedback do encontro, né, para que a pessoa, quem está discipulando, mande para nós, para a gente perceber coisas que a gente precisa melhorar, aprimorar. Isso é algo que cai direto para o Ministério Geral de Discipulado. O relatório final tem a ver com depois desse acompanhamento, a gente todo, né, é bom a gente ter um final de tudo, assim, eu terminei o processo de 1 ano e meio com a pessoa, eu só escrevi alguma coisa de como foi especial, sem abrir nenhuma particularidade, mas para que seja isso registrado internamente, cada localidade, isso não vem para nós de maneira alguma, mas a gente achou que seria interessante perceber o crescimento e amadurecimento das pessoas. Certificado de conclusão, tanto de quem fez o Timóteo, e também de quem está fazendo treinamento. Então, hoje, todos vocês vão ter um certificado. Depois que eu vou mandar no WhatsApp e vou disponibilizar também para todo mundo, vou deixar meu número aqui, para vocês me mandarem no WhatsApp o número, eu vou mandar um questionário
do que a gente conversou aqui, né? Tudo que a gente falou aqui, para que em cima desse questionário é muito simples, é alternativo, tá? Não precisa ter desespero. A gente consiga mandar um certificado de conclusão desse treinamento para que a gente consiga ter um controle certificado de quem está discipulando e quem está usando o material. Helder, onde está o material hoje? O material hoje está no aplicativo da Igreja Cristã da Família. Onde eu acho esse aplicativo? Entra aí ou no Apple Store ou no Google Play, né, que você consegue entrar e coloca lá, app da família. Tem um aplicativo com o nosso logo, tem um loginho verdinho, ele é bem legal, eu já abri, ele está aqui, é um aplicativo que, esse bem verdinho aqui do meu lado aqui, ó, esse aplicativo, o Projeto Timóteo está todo dentro dele, ele está disponível já para uso, a gente não divulgou ainda para todo mundo, mas todos vocês quiserem utilizar o Projeto Timóteo, o material todo está lá, todos os encontros, todo o material, o que você vai precisar de anexo, né? Eu vou subir lá também os livros, os resumos, para que fique de apoio, para que todo mundo consiga utilizar e ter esse material para aplicar o discipulado, tá bom? Vou encerrar aqui a apresentação. Eu quero vamos orar para o tempo de oração aqui, agradecer a Deus por esse tempo. Espero que tenha sido produtivo para vocês aí, que esse material abençoe e seja útil aí para todos vocês, em nome de Jesus. Senhor, muito obrigado, Senhor, por esse tempo aqui de treinamento. Obrigado, porque o Senhor nos chamou a fazer aquilo que o Senhor fez aqui na terra, Senhor. Como o Senhor nos deu o exemplo e nós temos o prazer de seguir, Deus, e de experimentar as obras maiores que o Senhor falou que nós faríamos, Senhor, e cuidar de pessoas e perceber o Teu Espírito Santo movendo grandes coisas no interior dessas pessoas. Isso tem a ver com essas grandes coisas, né? Às vezes a gente acha que grandes coisas são somente grandes eventos ou grandes aglomerações, sei lá, grandes públicos, mas não, as grandes coisas são as grandes coisas que acontecem no interior das pessoas. O Senhor deixou isso evidente em toda a sua caminhada aqui, Jesus. Que a gente perceba, Senhor, essa boa obra, Senhor, que já tem feito no coração das pessoas, as quais nós vamos cuidar. E eu peço a tua bênção sobre a vida de cada um dos teus filhos aqui, que sejam revestidos de poder, de autoridade, de graça, de ousadia, de amor e compaixão, Senhor, para com as pessoas as quais eles vão cuidar, pastorear, discipular. Em nome de Jesus, Deus, que eles tenham o privilégio de reconhecer a tua boa mão se movendo, Senhor, no cuidado, no discipulado da vida de cada uma das pessoas que eles estão discipulando, e que a gente tenha a alegria, Senhor, de viver essa grande comissão, de experimentar, Deus, o privilégio, Senhor, de participar daquilo que o Senhor está fazendo ainda no nosso tempo, Jesus. Nos ajuda, Senhor, a enfrentar, mesmo no meio das dificuldades que temos de isolamento, Senhor, mas oferecer auxílio, abraço, mesmo que não presencial, Senhor, auxílio. Deus, oferecer o nosso coração, a nossa vida, Deus, para amar e abençoar as pessoas que o Senhor vai trazer para perto de cada um dos teus filhos aqui, Senhor. Deus, e que tenhamos zelo, cuidado, mordomia, Deus, responsabilidade, Senhor, para com aqueles que são seus, não nossos, Jesus. E que a gente dependa do teu Espírito, que a gente tenha o privilégio de se perceber guiado pelo Senhor em cada um dos encontros, em cada uma das conversas. Deus, eu oro por ousadia na vida dos teus filhos, Senhor, que eles não se amedrontem, Deus, que os medos, as resistências, as dificuldades não os resistam, Senhor, de tomar esse passo, de acompanhar, discipular e de começar processos, Senhor, na vida das pessoas que eles vão cuidar, Deus, em nome de Jesus, Deus, e que o Senhor levante um grande exército, Senhor, de pessoas, Senhor, que decidiram amar e cuidar e formar pessoas para que sejam, Senhor, semeadores e para que continuem, Deus, a boa obra que o Senhor está fazendo nesse mundo, nessa terra, nesse tempo que se chama hoje, na nossa geração, Deus, em nome de Jesus, Deus, nós clamamos e agradecemos a Ti por esse tempo aqui de aperfeiçoamento, de treinamento, em nome de Jesus. Amém.